Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Selection Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que ela está sendo gravada e será publicada no site do fundo dentro dos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora eu gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado pela participação de todos aqui no nosso call trimestral. Nós vamos começar falando um pouco para aqueles que já participaram e aqueles que já estão participando pela primeira vez, sabem mais ou menos da nossa logística aqui de apresentação. A gente começa falando um pouco sobre os destaques do trimestre, desse primeiro trimestre de 2021, depois passamos pelo cenário macroeconômico, o mercado de FIIs e, por último, a gente fala sobre a performance do fundo no trimestre e a nossa alocação, como foi finalizada nesse primeiro trimestre. Com relação ao desempenho, no primeiro trimestre de 2021, falando um pouco sobre o cenário global, a gente vinha de um mercado mais otimista no final de 2020, com o início dos programas de vacinação e consequente recuperação econômica prevista, principalmente nas economias desenvolvidas, que iniciaram os programas de vacinação no final do ano, mas rapidamente esse otimismo virou para o cenário de preocupação, dado que no início de 2021 estancou a confirmação de novas cepas do vírus Covid-19, novas cepas mais contagiosas que levaram a um número de casos muito superiores àqueles identificados na primeira onda, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Isso gerou um nível superior de volatilidade no mercado, nos preços dos ativos financeiros e, por sua vez, em fevereiro, apesar da aceleração do programa de vacinação nos Estados Unidos em velocidade superior à expectativa inicial, e os dados econômicos mostrando que o impacto dessa segunda onda estaria menor do que aquele início de pandemia, onde o impacto foi muito robusto, o impacto negativo muito robusto, até muito mesmo por conta do aprendizado das pessoas em conviver com o vírus, né, em conseguir lidar com essa situação, a gente teve a divulgação por parte do governo Biden nos Estados Unidos, presidente americano, de um novo pacote fiscal direcionado principalmente à infraestrutura, um novo pacote bilionário fiscal aí, que levou o mercado a uma preocupação diferente. Aqui, nesse caso, a preocupação estava relacionada à possível retomada da inflação antes do previsto na principal economia do mundo, né? Consequentemente, com essa possibilidade de elevação da inflação mais rápida do que o esperado, o mercado começou a se perguntar se haveria necessidade dos estímulos monetários atualmente no mercado por parte do Fed, se deveriam ser retirados do mercado, se começava o início da normalização monetária nos Estados Unidos, né, buscando frear essa inflação. Com isso, houve uma forte elevação da curva de juros, tanto nos Estados Unidos e, em decorrência dessa elevação nos Estados Unidos, nos outros mercados, principalmente impactando e gerando volatilidade para os mercados emergentes. Aqui não foi diferente, teve impacto na moeda, teve uma depreciação forte do real contra o dólar nos primeiros meses do ano, mas o FONC, que é o Comitê Monetário do Fed lá nos Estados Unidos, o Copom lá dos Estados Unidos, vamos assim dizer, tratou de permanecer com uma retórica muito dovish com relação a essa possibilidade de inflação, sinalizou que haveria uma baixa probabilidade de elevação de juros no curto prazo e a inflação dos últimos números, um pouquinho acima das expectativas, estaria derivada a choques temporários, principalmente do lado de commodities, por conta dos efeitos da pandemia, né? Esse discurso permanece até hoje, então, aparentemente, a correção monetária dos Estados Unidos tende a demorar mais um pouco aí, não deve vir nesse início do segundo semestre. Falando um pouco de Brasil, a gente, além desse cenário global, teve efeitos advindos da volatilidade no campo político. O trimestre começou bem positivo, com a vitória expressiva dos candidatos do governo nas eleições tanto da Câmara como do Senado.
os primeiros sinais foram bem positivos, direcionados ao mercado, como a aprovação da autonomia do Banco Central, a nova lei cambial que foi aprovada. Entretanto, logo nós tivemos dificuldades do lado entre Câmara e o lado da presidência, o lado federal, com relação à aprovação de um novo auxílio emergencial e as contrapartidas para ficar com o orçamento dentro da meta, né? E, além disso, a gente teve a intervenção desastrosa do presidente Bolsonaro na Petrobras, e tudo culminando a uma negociação muito tumultuada sobre o orçamento federal, que veio até agora, no final do mês de abril, né? Vocês que devem ter acompanhado os noticiários. A respeito da dinâmica sanitária no Brasil, a gente teve uma situação em níveis extremamente adversos nesse início do ano, logo em janeiro, por conta das festas de fim de ano. Nós tivemos uma explosão no número de casos, um caso bem triste que a gente observou em Manaus, e agora mais para março, com essas novas cepas do vírus, a gente teve um sistema de saúde por quase todo o país à beira do colapso, que levou a novas medidas que os governos decretaram novas medidas de restrição de mobilidade no país. Isso acabou por impactar aquela recuperação econômica que se imaginava nesse início do ano, conforme as vacinas fossem progredindo na população, né? Falando do mercado de FIIs, o mercado de fundos imobiliários, o mercado começou bem o ano, com os 2 primeiros meses positivos, mas teve uma forte correção no mês de março, principalmente derivada do fechamento da economia, né, e também com relação ao início do novo ciclo de aperto monetário por parte do Banco Central do Brasil. Então, fundos de tijolo, fundos que detêm muitos contratos atípicos dentro da carteira, acabaram sendo bem impactados no mês de março, e isso fez com que o índice fechasse o trimestre com queda de 0,81. De qualquer forma, a indústria seguiu seu ritmo forte de emissões. Foram, nesse primeiro trimestre, 19 ofertas primárias, CVM 400, na norma 400, que somaram em torno de 5 bilhões de reais. Tá? A gente continua otimista com relação à indústria, entretanto, a gente acredita que esse ciclo de aumento de juros, embora os juros finais, no final desse ciclo, deva ficar abaixo daqueles ciclos, aqueles juros de 2 dígitos que a gente observava no passado, a gente ainda acredita que vai sugerir um ritmo de crescimento mais comedido do que nos últimos 2 anos, tá? Falando um pouquinho do XP Selection, pode mudar de slide, por favor? Passar para o próximo. A gente conseguiu navegar bem nesse trimestre, principalmente por conta da volatilidade. Ela nos trouxe também oportunidades, né, de adquirir novas cotas, de reciclar nosso portfólio naquelas teses que atingiram a maturação, e aproveitar situações oportunísticas, né, dado houve muitas ofertas primárias com desconto com relação ao mercado secundário, que a gente conseguiu entrar nessas ofertas, gerando portfólio, gerando ganhos de capital relevantes. E a gente conseguiu um resultado de 2,35 por cota nesse trimestre, né, o acumulado, e a gente acabou distribuindo 2,23 por cota. Tem um resquício ainda que a gente tem que distribuir ao longo desse primeiro semestre, né, que deve vir nas próximas divulgações de rendimentos, né. Ao todo, a gente fechou o trimestre com uma alocação em 37 FIIs, total de 430 milhões, um dividend yield ponderado dessa carteira no final do trimestre era de 8,7% ao ano, enquanto o dividend yield do IFIX estava em 7,9%. Tá? Ainda no fim do trimestre, a gente detinha um CRI na carteira por volta de uma posição residual de 1 milhão. Essa posição já foi zerada no mês de abril, mas aqui a data base do relatório é 31 de março. Tá? Agora, passando para o cenário macro. Então, começando a falar um pouquinho do PIB, apesar da gente ter fechado um PIB aí com uma variação de menos 4,1%, que foi bem inferior daquelas estimativas que a gente detinha lá no início da pandemia, ainda assim foi uma retração bem forte, se vocês compararem
compararem principalmente com os anos 2015, 2016, as últimas retrações que tivemos, foi uma retração superior a esse período, muito derivado da crise sanitária e econômica que nós tivemos. Nesse primeiro trimestre de 2021, a gente seguiu impactado por essa dinâmica, né, com as novas restrições de mobilidade. Entretanto, aqui nesse primeiro trimestre, a gente viu, conforme a gente viu nas economias desenvolvidas, que estão um ciclo um pouco à frente com relação à dinâmica da pandemia, aqui a gente viu uma atividade econômica se mostrando muito mais resiliente do que se imaginava com essas novas restrições sendo implementadas, tá? Além disso, aqui agora a gente começa a ver o efeito do novo auxílio emergencial, apesar dele sendo um montante inferior àquele primeiro auxílio do ano de 2020, também tende a beneficiar aí os setores mais ligados a serviços e varejo. E a gente destaca que a continuidade dessa variação positiva do PIB, não só como recuperação econômica, como a sustentabilidade dessa recuperação, tem que vir junto com as reformas estruturais, administrativas e tributárias, né? Então, que são dois exemplos que estão caminhando aí no Congresso, e principalmente com relação à aceleração do programa de vacinação, né? A gente está bem otimista com relação a este programa, principalmente com as últimas entregas que a gente viu de IFE, as novas compras de vacina, principalmente Pfizer, mas há de ser algo bem planejado, né? As vacinas têm que ser bem planejadamente distribuídas para que isso possa ter efeito positivo na economia, né? Com relação à meta Selic, conforme eu já mencionei, o ciclo de aperto monetário iniciou com um ajuste de 75 basis points e agora no início de maio foi mais 75 basis, atingindo 3,5% ao ano na meta Selic, aí, principalmente com essa gestão mais cuidadosa por parte do Banco Central com relação aos números crescentes de inflação, né? Com relação ao impacto da elevação de juros no mercado imobiliário, a gente ainda continua otimista com relação ao mercado, né? Embora essa elevação tende a chegar a 5,5, 6, que é a estimativa do Focus hoje saiu 5,5 no final deste ano, ainda é um nível bem inferior àquele nível de 2 dígitos que a gente tinha antigamente. Então, os fundos imobiliários em si devem continuar a ser uma importante fonte de diversificação para os portfólios dos investidores. Então, a gente continua otimista com a indústria, tá? O impacto deve ser limitado. Pode passar o slide, por favor? Aqui falando um pouco de pesquisa industrial, os dados mensais e índice de confiança empresarial. Um comportamento bem parecido, tá? Após a forte queda no início da pandemia, os indicadores se recuperaram muito bem até o fim de 2020, e com as novas restrições de mobilidade, os indicadores acabaram ficando estáveis ou marginalmente negativos nesse início de 2021. Tá? Com relação à pesquisa industrial, principalmente impactado pelo lento processo desse início de vacinação aqui no país e, consequentemente, as novas restrições de mobilidade, a gente teve uma queda aí no fim de março deste ano, com uma queda de 2,5 mais ou menos nesse indicador. A expectativa é que a partir do segundo trimestre de 2021, o indicador apresente uma melhora aí com a diminuição das restrições de mobilidade e a elevação do número de vacinações, né? O índice de confiança empresarial veio de 6 quedas consecutivas até o mês de abril, onde se tornou para o campo positivo novamente. Aqui, muito por conta da perspectiva com relação ao ritmo de vacinação, principalmente derivada aqui no setor de serviços, com ritmo lento, a expectativa acabava não sendo tão positiva aí por parte dos empresários. Tá? Próximo slide, por favor. Aqui, com relação à inflação, a inflação segue com um ritmo bem forte dos números mensais e, consequentemente, os números acumulados. Com isso, o Copom iniciou seu novo ciclo de aperto monetário, conforme já comentei,
E vale destacar aqui, mais uma vez, a diferença entre os indicadores IGPM e IPCA, né? Aqui, principalmente derivados, a diferença da cesta de produtos que cada índice possui, o IGPM com um impacto bem mais relevante com relação à dinâmica dos preços de commodities, que atingiam patamares muito superiores neste início de ano novamente, e também pelo impacto da depreciação do real frente ao dólar, tá? Que acabou impactando de maneira mais significativa esse indicador do que o IPCA, embora o IPCA também já tenha atingido uma expectativa de 5% aí para o ano de 2021, tá? Para os próximos anos, quando a gente olha para expectativas no Boletim Focus, por exemplo, a gente vê esses indicadores se convergindo, mas esse ano de 2021 ainda deve ter uma diferença significativa entre os dois indicadores, tá? E com relação ao CAGED, geração líquida de vagas de emprego, tivemos números bem positivos nesse início do ano, mesmo com essas novas restrições de mobilidade. Em março, por exemplo, foram criadas 184 mil vagas formais, que superou as expectativas do mercado. A gente vê com a reabertura do mercado, mais uma vez com a aceleração do programa de vacinação, esse número deve continuar apresentando saldo positivo, tá? Com destaque por serviços, varejos, esses setores devem se beneficiar aí mais positivamente. Agora eu vou passar a palavra para o Felipe Celidoni, que vai seguir com a apresentação. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, obrigado aí, Léo, pela introdução e pela parte econômica aqui do fundo. Falando um pouco do mercado de FIs, no primeiro trimestre de 2021, o mercado fechou aqui com 322 fundos negociados aqui na B3 e 570 fundos registrados na CVM. Isso mostra aí um crescimento aqui que ele continua acontecendo, por mais que a gente esteja vendo esse aumento da taxa de juros. No nosso entendimento, o mercado ele vai continuar a crescer de uma forma robusta, talvez não com um crescimento tão grande quanto a gente tenha visto em 2019 e 2020, mas ainda assim com um crescimento bem saudável, à medida que essa taxa de juros se estabilize aí, conforme o Leonardo falou, em 5%, 6% ao ano. No gráfico da direita, a gente fala das ofertas, então foram 5 bi em ofertas nos moldes da CVM 400, ao todo foram 19 ofertas, que corroborando um pouco com o que eu estava falando agora, fazendo aí uma anualização, você chega bem próximo aos anos dos últimos 2 anos, mas ao mesmo tempo pode ser que a gente tenha aí um valor marginalmente inferior para esse ano em termos de oferta. Pode passar, por favor. Aqui a gente faz uma relação básica de valor de mercado com o patrimônio líquido de cada um dos fundos, né? Isso aqui é interessante mostrar que desde o começo da pandemia esses valores se inverteram. Então hoje os fundos imobiliários eles têm mais patrimônio líquido do que o que eles são negociados na bolsa, o que acaba gerando aí para a gente oportunidades de aquisição, né? Obviamente, conforme a curva de juros ela vai subindo, os fundos imobiliários eles vão perdendo um pouco a atratividade para os investidores em geral, o que pode gerar mais depreciação dessas cotas no valor de mercado, mas, ao mesmo tempo, se você tem uma diligência e uma disciplina boa para investir, você vai conseguir alocar em bons ativos que, num próximo ciclo de crescimento aqui, a gente tem aí um belo ganho de capital para oferir nos investimentos realizados, né? Quando a gente fala de volume, o volume ele também ajuda a elucidar aqui um pouco do crescimento da indústria. Então, em 2021 a gente já bateu 17,4 bi de volume negociado no primeiro trimestre. Então, se a gente comparar com 2020, 2019, a gente já está, se a gente analisasse isso, a gente chegaria aí no tamanho de 2020, e a gente está imaginando que esse negócio vai ser até maior. Então, é um mercado aqui que ele ainda assim ele tem mostrado toda a sua potência e toda a sua robustez para poder continuar crescendo nos próximos anos. Pode passar. Aqui a gente faz uma quebra do volume mensal e do volume diário. Então, é engraçado que até 2019 a gente tinha volumes mensais negociados até beirando 3 bi aproximadamente. Quando começou a pandemia, o volume deu uma saltada e parece que a gente encontrou um novo patamar aqui de negociação dos fundos imobiliários,
que seria aqui uma nova versão da indústria, né, que a gente chegou a ver desde os anos 2000, começo de 2000, 2010, agora a gente está chegando aqui em 2020 com um volume bem expressivo, e mesmo com a pandemia e eventuais aumentos da taxa de juros, é um volume de negociação que ele tende a ficar nesses patamares. Tá? E quando a gente fala de volume diário negociado, até em 2021 aqui a gente já bateu o ano de 2020. Pode passar, por favor. Quando a gente fala de número de investidores, isso aqui é um outro dado super importante para mostrar. Então, o mercado já bateu aí em março 1.300.000 CPFs. Quando a gente compara com 2020, já temos aí um crescimento interessante, e quando a gente olha para 2019, a gente já dobrou aí o número de CPFs, e mostra que tem se tornado cada vez mais um tipo de investimento que vai se permanecer na alocação dos investidores de modo geral. Quando a gente olha para o tipo de investidor, são 73,6% em pessoas físicas. Na foto do trimestre passado que a gente mostrou, eram 74%. Investidores institucionais antes estavam em 19,5%. Isso mostra que os investidores institucionais, eles também estão entrando no mercado de FIs, o que mostra que isso daí também vai continuar crescendo. O investidor institucional, ele tem uma visão mais de longo prazo, e, ao mesmo tempo, ele vai ajudar a trazer mais profissionalismo para a indústria e mais liquidez, né? Uma vez que quando eles entram de uma forma mais pesada, que vai fazer com que o fundo imobiliário ele se torne um produto muito mais democrático, assim como a gente vê hoje, por exemplo, na Bolsa. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouco da performance do fundo. Então, o XPSF aqui, ele fechou o primeiro trimestre muito bem, assim, quando a gente compara com o CDI e com o IFIX, a cota patrimonial mais os rendimentos, ele bateu o CDI mesmo quando a gente compara com o período da fase aguda da pandemia, em que o fundo teve a queda, a bolsa inteira teve uma queda generalizada. Então, esse foi um resultado que a gente já conseguiu conquistar depois de um ano de trabalho, e a gente imagina que daqui para frente só tende a aumentar. Quando a gente fala de resultado financeiro distribuído, desde o começo do ano, o nível de distribuição ele aumentou do 0,70, a gente vinha de uma atuada de 0,70, quando o resultado era muito extraordinário, a gente aumentava para 0,80, mas não era a regra. Hoje em dia a gente está vendo esses primeiros 3 meses, 4 meses, aliás, rendimentos acima do 0,70, e uma coisa interessante para comentar é que a gente ainda tem resultado acumulado para distribuir nesse semestre, que vai ajudar a gente a manter esses níveis de distribuição, e a nossa própria carteira, por estar bem indexada em fundos de CRIs, a gente entende que esses rendimentos eles vão continuar sendo robustos aí no médio prazo. No gráfico de baixo da esquerda, a gente fala... No gráfico de baixo, a gente fala do valor negociado do volume. Então, o fundo ele vem diminuindo o gap da cota patrimonial. Afinal, depois dos resultados eles foram entregues, os investidores eles foram apreciando o valor da cota até o limite que a gente chegou aí numa relação de aproximadamente 1%, 1 para 1, né? Então, hoje, o valor patrimonial versus o valor de mercado, eles estão iguais. Foi um gap que foi diminuindo ao longo do tempo, até o último mês aqui, que foi quando a gente conseguiu bater essa relação de preço sobre o valor patrimonial. E no número de evolução de cotistas, um crescimento bem robusto também. Quando a gente olha de dezembro para 20 até hoje, até o final do primeiro trimestre, são aproximadamente 30% a mais da base de cotistas que a gente tinha antes, que é um volume bem interessante. Pode passar. Então, falando um pouco da alocação da carteira, é aquilo que o Leonardo falou, a gente já está virtualmente sem caixa. O caixa que a gente tem hoje no fundo, ele é um caixa gerado para poder pagar as despesas do fundo e a distribuição de rendimentos. O CRI que a gente tinha, que ele foi vendido, ele compunha 0,2% da carteira. E falando um pouco da alocação no trimestre, a gente tem vindo aqui de um esforço de cada vez mais otimizar a linha de rendimentos e diminuir a linha de ganho de capital. E a intenção de fazer isso é para que a gente consiga entregar o mesmo rendimento que a gente já entrega hoje,
sem um volume de giro muito grande. Conforme a gente vê o aumento da taxa de juros, a gente vê uma possível perda da atratividade de algumas classes de ativos de fundos imobiliários, que vão fazer com que esses preços caiam. Esses preços caindo vão fazer com que a gente precise de mais giro para poder gerar o mesmo ganho de capital no mês a mês. Como a gente está nesse movimento de aumentar a linha de rendimentos, a gente não quer precisar mais desse giro de carteira para que a gente consiga entregar o mesmo rendimento para o nosso investidor com uma segurança maior, eu diria, com uma previsibilidade maior. Apesar de que desde o IPO do fundo a gente tenha sido bem sucedido na geração de ganho de capital, muito porque a gente fez boas alocações no momento em que a pandemia se tornou mais aguda e a gente acabou maturando investimentos e acompanhando outros fundos que foram crescendo no mercado, e conforme eles foram fazendo IPOs, quer dizer, follow-ons, eles iam fazendo as ofertas com desconto e a gente foi realizando o resultado caixa, investindo nos mesmos fundos, mantendo o perfil da carteira igual, só que ao mesmo tempo a gente foi dando saideira para o resultado que a gente tinha gerado. Pode passar, por favor. Quando a gente fala aqui da nossa exposição por cada um dos ativos, então, as nossas primeiras alocações são fundos de CRIs, então, Capitânia, Maxi Renda, XPCI, Barigui são fundos de CRIs, são fundos que a gente pretende manter na carteira no longo prazo, são fundos que entregaram bons rendimentos aí nos últimos meses, a maioria desses fundos aqui, principalmente Barigui, tem uma indexação grande à inflação, que, obviamente, daqui para frente a gente pode ver um crescimento menor aqui desses dividend yields, mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros ativos na carteira que eles estavam mais escondidos que voltam a aparecer, como é o caso de RBRR e o próprio KNCR, que são ativos bem mais concentrados em CRIs atrelados ao CDI. Então, enquanto a gente tem uma marginal queda de alguns fundos que estão mais atrelados à inflação, a gente tem aqui um aumento de dividend yield de fundos que estão mais atrelados ao CDI, e é assim que a gente vai fazendo a alocação da carteira de uma forma que ela consiga se redear para todos os tipos de cenário e consiga continuar entregando o resultado para o investidor, esse resultado que a gente julga que ele está acima da média dos outros FOFs no mercado. Pode passar, por favor. Falando um pouco do breakdown do nosso book aqui, então, a gente julga que 20% dos nossos fundos eles estão destinados a ganho de capital e 80% aproximadamente para renda. Quando a gente fala de classes de FIs, a gente aumentou no último trimestre aproximadamente 4 a 5% do portfólio em fundos de CRI. Antes a gente tinha 40, 41, agora a gente tem os 46, a gente volta justamente pensando nesse aumento da taxa de juros, que vai fazer com que esses fundos eles paguem mais e, ao mesmo tempo, eles são para nós a classe, os fundos mais seguros no aspecto de dividend yield. Primeiro, porque eles estão rodando com ativos de dívida que têm garantias, e segundo, que eles vão rodar de acordo com a taxa de juros com a inflação. Em segundo lugar, nós temos escritórios em algumas teses de turnaround e teses de ganho de capital. A gente julga que, passado todo esse período que a gente está vendo aí de aumento de distanciamento social, por mais que a gente tenha um modelo do home office vindo para ficar num modelo híbrido, a gente está com uma expectativa de que os escritórios eles voltem aqui no médio e longo prazo, porque as pessoas vão voltar a trabalhar nos escritórios. Então, os fundos de escritório, quando eles são bem investidos, a gente consegue imaginar aqui bons ganhos de capital nesses fundos. Os fundos de logística também são fundos bem defensivos. A gente depois tem os fundos de renda urbana. Os fundos de renda urbana aqui, na nossa cabeça, eles devem começar a perder um pouco de valor, porque muitos deles têm contratos atípicos, então, imaginando numa pré, ele vai acabar, de alguma forma, aqui, perdendo valor, conforme a taxa de juros sobe. O fundo de desenvolvimento, estamos falando aqui do TG Ativo Real 11, que é um fundo que está em oferta agora, e 2% aqui em fundos de shopping. A gente tem uma esperança boa aqui no segundo semestre de que esses fundos eles vão começar a ganhar bastante preço. E multifamily, que foi a última tese que a gente entrou. Multifamily, para quem não conhece, é uma tese de aluguel para residência, então famílias alugam apartamentos para morar, e a gente entrou numa oferta
no final do ano passado, aproximadamente, um cheque pequeno para poder testar um pouco esse mercado. Quando a gente vai para o meio de alocação, então, o mercado secundário, ainda assim, é o nosso maior provedor de boas operações. O que a gente tem escrito nos nossos relatórios é que a indústria de FIs ela vive um crescimento robusto em um cenário incerto. Então, um crescimento robusto num cenário incerto, principalmente no mercado secundário, gera muita oportunidade. Então, por isso, o mercado secundário tem sido o nosso maior acesso às nossas alocações. Depois a gente tem as ofertas 476, onde a gente encontra bastante desconto perante ao preço de tela ou teses novas. E, por último, as ofertas 400, em que a gente tenta aqui, sempre quando é uma oferta 400, que a gente tem muito interesse em entrar, é nos utilizar de todo o poder que a própria XP Asset tem para conseguir aumentar a posição que a gente tem nos books, né? Porque toda oferta primária, quando ela é feita, tem um percentual que é dedicado para o institucional e outro percentual que é destinado para o varejo. A gente tenta brigar cada vez mais e com mais força na parte do institucional, porque a gente tem uma representatividade muito grande hoje. Afinal de contas, a XP Asset bateu aí na parte de real estate 10,5 bi aí nos últimos meses sobre gestão. Pode passar, por favor. Falando um pouco das perspectivas, essa é a segunda vez que a gente passa esse gráfico no relatório trimestral. A gente montou aqui um gráfico de uma análise SWOT, que seria elencando um pouco do que a gente entende como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para cada um dos setores. Acaba ficando de uma forma bem ilustrativa para a gente entender e poder explicar aqui e ficar bem gravado aqui na cabeça do investidor. Então, começando em cima e um pouquinho à direita, os fundos de CRI, aquilo que eu comentei, as estruturas de garantia mitigam os defaults no curto e no médio prazo. É muito importante quando a gente vê um fundo de CRI, a capacidade também desse time de analisar os riscos de crédito que ele está entrando, porque muitas vezes você vê, às vezes, assets menores ou times menos robustos que não fazem um nível de diligência tão grande, podem acabar entrando em algumas operações que no futuro podem dar problema. E uma vez que esse ativo dá problema, o fundo distribui menos dividend yield e a cota cai. E, por último, os fundos que têm maior indexação ao CDI, eles devem trazer maior yield ou crescimento de yield, pelo menos nos próximos meses, o que pode gerar até uma oportunidade de ganho de capital em cima de fundos de CRIs atrelados ao CDI. À direita, a gente tem os fundos de galpão logístico, a gente entende aqui que são os ativos bem resilientes, assim como os fundos de CRIs, principalmente porque eles são ativos que são muito estratégicos para o locatário, então o locatário aí não consegue se desfazer da sua malha logística de uma hora para outra, ele depende de uma série de fatores, seja da operação dele ou até da disponibilidade de outros ativos para que ele consiga alocar. E a expansão do e-commerce aqui que veio para ficar, que está cada vez mais diminuindo a vacância das regiões que a gente observa, e assim o preço de locação desses ativos eles acabam aumentando, gerando também uma oportunidade de ganho real de metro quadrado de locação. Quando a gente vai um pouquinho mais para a esquerda aqui, a gente tem os fundos de renda urbana, então tanto varejo quanto agências. Quando a gente fala de varejo, a gente deixa no quadrante de cima por todas as suas forças do varejo, principalmente consumos essenciais, então a demanda é bem inelástica, faça chuva, faça sol, o consumidor ele vai continuar consumindo. Tem uma presença muito grande de contratos atípicos nos fundos desse segmento, então são contratos que eles não podem ser renegociados, contratos de longo prazo. Mas aquilo que a gente comentou, o aumento da taxa de juros tende a tornar esses ativos menos atrativos, porque você não tem uma expectativa de ganho de preço real em cima desses imóveis, justamente porque o contrato de locação é um contrato travado de longo prazo. Quando a gente vai mais para o lado esquerdo, a gente está olhando aqui os fundos de agência, que seriam parecidos com fundos de varejo, mas ao invés de a gente estar falando de supermercados ou restaurantes, enfim, a gente tem aqui as agências, que são aqueles fundos que foram lançados lá para 2010, 2012, mais ou menos, tem contratos atípicos. O único problema que a gente considera aqui nesse caso é qual que é a continuidade do modelo de agência física. Então, na nossa cabeça, cada vez mais o modelo de agência física ele vai deixar de existir.
Então, esses imóveis eles vão perder a sua natureza, e assim como a própria renda urbana de varejo, a taxa de juros vai tornar esses ativos menos atrativos. A gente deixou bem no meio os fundos de lajes corporativas, justamente porque ainda estamos num período de metamorfose desse setor. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo todos os desdobramentos da política de home office, a gente também começa a ver pessoas querendo voltar para o escritório, pessoas que não têm uma infraestrutura boa em casa, ou às vezes não conseguem receber os clientes. Então, você tem duas forças diferentes que puxam tanto para ameaça quanto para oportunidade, que na nossa cabeça faz com que o modelo híbrido se torne um modelo mais adequado. Além disso, a gente vê alguns fundos que fizeram aquisições a caps, que são caps até relativamente baixos, apesar de serem ativos AAAs, só que são regiões não centrais, o que faz com que a gente se questione se esses ativos não vão se tornar no futuro elefantes brancos, porque a gente vai ter uma oferta muito grande de metros quadrados, e aí, na nossa cabeça, o real estate acaba se tornando muito localização, localização, localização. Então, por mais que você tenha um ativo muito bem muito bem construído, com especificações muito boas, se você não tiver um ativo que ele faça sentido em termos de localização, pode ser que esse ativo ele acabe ficando vago durante muito tempo. E na parte de oportunidades, a gente também tem observado aqui, conforme os fundos caíram bastante nos últimos meses, os ativos que estão abaixo do seu custo de reposição, que numa volta eles vão poder trazer um bom ganho de capital para os investidores. Na parte de baixo, a gente coloca aqui os fundos de hotel. No trimestre passado, o hotel estava mais para ameaça e agora a gente deixa ele mais neutro. Apesar de todas as suas fraquezas aqui, dadas a pandemia, que é a dependência do fluxo de turista, dependência do contrato de companhias aéreas, principalmente turismo corporativo, e a dependência do fluxo de eventos, porque os hotéis alugam os seus foyers, enfim, para fazerem eventos, a gente tem uma demanda reprimida de viagens a lazer aí muito grande nesses últimos meses aí, que as pessoas ficaram com distanciamento social muito latente na vida das pessoas. Então, está todo mundo hoje querendo viajar e a gente já começa a ver as companhias aéreas se preparando para receber toda essa demanda que vai acontecer uma vez que a vacinação avançar e as pessoas comecem a viajar com mais frequência. E um pouquinho mais à direita, por último, a gente deixa o segmento de shoppings, porque depois do primeiro trimestre que a gente teve fechamento e algumas cidades aderiram ao lockdown, a gente já tem a reabertura desses shoppings, a redução dos descontos começaram a acontecer, então as operadoras de shopping deixaram de dar os descontos para os lojistas, isso vai fazer com que o NOI suba, assim como uma melhora na inadimplência que a gente viu aí no primeiro trimestre, até abril mais ou menos, um nível de inadimplência relativamente elevado. Mas eu diria que a partir do segundo semestre desse ano, as expectativas são bem promissoras para o setor. Pode passar, por favor. Falando um pouco do próprio XP Select, então, pegando todo esse apanhado dos setores e colocando aqui em quadrantes do que seriam os próximos 6 meses e 6 meses em diante para o fundo, aquilo que eu comentei, a gente está observando um crescimento robusto da indústria de FIIs num cenário incerto, o que vai continuar que a gente acesse o mercado secundário para poder entrar sejam em follow-ons descontados ou em oscilações de mercado, e ao mesmo tempo a gente vai continuar olhando para fundos de CRIs, enquanto esse mercado ele não traz aqui um cenário mais seguro para a gente alocar em operações de tijolo em si, a gente vai continuar em fundos de CRIs, igual Cois Logísticos, e a gente começa a imaginar aqui que tanto lajes corporativas quanto shopping centers, eles vão se tornar boas oportunidades de alocação aqui nos próximos 6 meses. E dos 6 meses em diante, conforme a vacinação ela for avançando aqui, tanto no Brasil como no mundo, a gente imagina que os fundos de shopping eles vão atingir uma maturação de precificação e a própria manutenção do nosso portfólio de CRI, só que agora mudando um pouquinho para poder pegar ativos que investem em CRIs de CDI, que aí eles vão continuar a entregar rendimentos mais robustos. Bom, gente, eu acho que é isso. Queria agradecer. Eu vi aqui que tem 2 perguntas aqui no Q&A. Deixa eu ver aqui quais são.
Então, a primeira delas seria justamente multifamily, né? Multifamily, assim como eu comentei, é a estratégia de você comprar um ativo imobiliário voltado para locação residencial. Então, no nosso caso, a gente comprou o fundo da JFL, que é um braço de properties cujo foco é investir em locações de alto padrão. É uma empresa que ela compra os ativos que ainda estão sendo construídos e tem como sponsor o Grupo 3G. Então, é um fundo que já nasce bem, com bons ativos, com ativos ali na Eusébio Matoso e um aqui até na Cardoso de Mello, na Vila Olímpia, e são locações que pegam preços de até R$200 o metro quadrado para a família que está indo morar lá. Então, é um fundo que está pagando aí o seu 7,5% de dividend yield. E a segunda pergunta... Então, a segunda pergunta vai muito em linha daquilo que a gente falou agora na apresentação. Eu acho que os ativos que mais vão sofrer vão ser os fundos de renda urbana. Os fundos de renda urbana, pelo fato deles terem os contratos atípicos, e muitas vezes você não vai encontrar um ganho real em cima do preço de locação, porque ele está travado. Esses aí vão ser os ativos que mais vão sofrer nos próximos meses com o aumento da Selic. Pessoal, apenas para lembrar aqui, para fazer uma pergunta, basta clicarem no espaço de Q&A. Podem escrever e mandar para a gente. Bom, gente, eu estou vendo aqui que acho que não tem muitas mais perguntas. Eu queria agradecer a presença de todos. Queria reforçar mais uma vez que o nosso canal de RI está sempre aberto para todas as perguntas que vocês eventualmente tenham. É muito importante para a gente receber essas perguntas, sejam perguntas, comentários ou até sugestões de alteração, seja na maneira como a gente divulga alguma informação. É importante para a gente estar cada vez mais fazendo um RI mais transparente para vocês, tá? Então, queria agradecer novamente e obrigado pela presença. Obrigado, pessoal. Perdão, gente, acho que só chegou aqui mais uma última pergunta aqui, se o fundo pretende mudar a posição de caixa. Atualmente, a gente não tem uma cabeça em mudar a posição de caixa, eventualmente, se a gente venha fazer uma nova oferta, tá? Mas, assim, hoje eu diria que o fundo ele atingiu sua velocidade de cruzeiro. Então, todas as operações que a gente faz, sejam investimentos, enfim, isso envolve em desalocar caixa, desalocar investimentos para poder gerar esse caixa e comprar novas oportunidades. Então, hoje, o fundo, uma vez estabilizado aqui os resultados, a alocação de caixa, ele vai toda hora vender um pouco de ativo para poder comprar outros ativos. E assim a gente vai rodando até uma possível oferta que venha acontecer. Muito bem, pessoal. A apresentação trimestral de resultados do XP Selection, Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário, está encerrada. Lembramos que essa apresentação foi gravada e será publicada no site do fundo dentro dos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relações com investidores está sempre à disposição, através do e-mail ri@xpasset.com.br e também pelo site do fundo, xpasset.com.br/xpsf. Agradecemos a participação de todos. Obrigado. Obrigado.